Graças a Deus, irmãos, sejam bem-vindos todos vocês que de alguma forma chegaram até esse canal. Esse é o canal da Igreja Batista Nacional de Areia Branca. Durante esse tempo onde nós não podemos realizar os nossos cultos, estamos trazendo as mensagens de forma online, para que os irmãos não tenham a perda desse tempo de conhecimento da palavra de Deus, de aprendizado e de contato com o seu pastor. Obviamente, muitas coisas que nós na intimidade conversamos em nossas igrejas termina se perdendo um pouco nesse contato aqui através da internet. A falta do olho no olho, a falta da possibilidade de nós direcionarmos de forma mais específica a respeito de necessidades da igreja. Mas ainda assim, temos tido certamente um grande benefício no meio de tudo isso. Especialmente o benefício da amplidão do nosso alcance. Embora nós tenhamos aqui uma maior possibilidade de profundidade do conhecimento daquilo que nós aplicamos da palavra de Deus no coração dos irmãos, através da internet nós temos um alcance muito maior. Muitas pessoas que não poderiam estar conosco durante o tempo que nós estamos realizando os nossos cultos, podem estar conosco através da internet. Alguns por causa da distância, outros por impossibilidade de trabalho, ou seja, lá pelo que for. Essas pessoas que não podiam estar conosco dentro do prédio da igreja podem estar nos acompanhando através da internet. E obviamente isso nos dá uma alegria muito grande. Que Deus possa abençoar ricamente a todos nós, a todos aqueles que estão de alguma forma recebendo, ou ouvindo essa mensagem, e também que nós estejamos sendo transformados pela palavra de Deus, porque não adianta nós sermos apenas ouvintes, mas precisamos ser praticantes daquilo que ela nos ensina. Nessa semana, nós iremos falar sobre o Salmo 45. Se você chegou aqui nesse canal por alguma razão, mas não conhece a forma com que nós temos tratado esses estudos, essas pregações, nós estamos numa sequência do livro de Salmos. Já começamos essas pregações em nossas igrejas, nos cultos, e depois da pandemia, do coronavírus, nós continuamos então a mesma sequência. Demos continuidade então à sequência através da internet. E estamos agora no Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo tanto quanto complicado. Embora não seja um salmo grande, é um salmo com muitas aplicações e que precisam ser muito bem detalhadas. Em especial, porque esse salmo trata a respeito de um casamento, do casamento de um rei. Fala um pouco na linguagem de expressão ao rei, fala um pouco na linguagem da expressão da própria esposa do rei. E no meio desse contexto, algumas palavras são dirigidas ao rei de forma quase que a endeusá-lo. A palavra não é nem quase, é colocando como um Deus. Obviamente, quando o salmista escreve este salmo, não está aqui com o interesse de endeusar o rei, mas com o interesse de, usando de figuras de linguagem, mostrar a exaltação, mostrar a grandiosidade desse rei. Mas obviamente que aquele que escreveu o salmo não tinha noção exata do que estava fazendo. Na inspiração, o Espírito de Deus estava movendo o seu coração a falar sobre Jesus. E ele não tinha muito essa noção, ele achava que estava tratando a respeito de um rei humano, uma pessoa comum, mas ele não sabia que estava sendo movido pelo Espírito Santo de Deus para tratar a respeito de Jesus. E nós só vamos entender isto quando, lá no livro de Hebreus, um outro autor inspirado é levado por Deus a utilizar-se do Salmo 45 e então trazer toda essa aplicação a respeito de Jesus. Então eu gostaria de te convidar, à medida que nós estudarmos esse Salmo, a pensar dessas duas formas, a pensar no coração daquele que escreveu, dirigindo-se a um rei, a um homem de posição dentro do seu reino, um rei admirável, e a sua esposa, mas
que possamos elevar o nosso coração àquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer e olharmos então a respeito do relacionamento que temos entre Jesus e a sua noiva, a sua igreja. Que a palavra de Deus possa te enriquecer grandiosamente e vamos então para o Salmo. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada do teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. Pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farão príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. O que nós percebemos é que o salmista não identifica o rei, nem muito menos a rainha. Mas independente disso, nós sabemos que é um rei altamente comprometido com o seu povo, um homem conquistador de muitas batalhas, alguém que conquistou grandes, não apenas fortunas, mas um grande poderio militar que trouxe muitas vitórias para a sua nação. Alguém altamente respeitado, um rei que o povo amava e entendia ser correto e justo, um rei que exercia o seu reinado de forma verdadeira, de forma franca, sincera. Percebemos pela forma com que ele é descrito, que é um rei a quem o povo amava e amava muito, a ponto do salmista descrever a rainha como sendo uma privilegiada e que deve sim abrir mão do povo da qual ela estava exercendo autoridade, ou seja, abrir mão do reino onde ela fazia parte, abrir mão do seu pai, abrir mão do povo que ela estava sendo parte, e então vir fazer parte do povo deste rei, fazer parte dos cuidados deste rei, porque ele estaria também tratando-a de forma melhor, de forma completa, amando-a. E isso tudo faz uma menção à maneira com que o rei e a rainha se relacionavam, com a maneira com que esse rei exercia também a sua posição de autoridade. Nós estamos vendo que tudo isso faz menção ao rei em específico. Tanto a maneira com que ele trata a sua esposa, como a maneira com que ele trata o seu povo,
quanto à maneira com que ele trata as leis ou aquilo que ele tem que exercer como rei, no sentido de que ele será justo, que ele será verdadeiro. Isso tudo faz menção a esse rei que nós não sabemos de quem se trata. É assim que o salmista descreve-o. Mas, obviamente, ele está falando de Jesus. Obviamente, ele está tratando a respeito de Jesus mesmo sem saber. E nós podemos ver isso no livro de Hebreus. Então, em Hebreus capítulo 1, nós vemos logo no primeiro verso o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Perceba que logo nos versos 1 e 2, diretamente é falado a respeito de Jesus. E nos versos 8 e 9, nós podemos perceber que ele irá citar o capítulo 45, ou o Salmo 45, melhor dizendo, para poder então tratar a respeito do próprio Jesus. E diz o seguinte, verso 8: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Você consegue perceber aqui a estreita ligação que há a respeito de Jesus e desse rei? Então, as características que nós iremos abordar aqui no Salmo, as coisas que nós iremos falar sobre esse rei, é muito importante que você as dirija diretamente a Cristo. Mesmo ouvindo a respeito da parte histórica do Salmo, mesmo entendendo que existe um rei físico, humano, a quem o salmista está se dirigindo, o Espírito Santo de Deus o estava guiando também na direção de um cumprimento maior ou de um direcionamento melhor. Jesus, o próprio Filho de Deus, que vai reinar com equidade e justiça. O Salmo termina nos trazendo toda esta visão de como Deus exercerá o seu reino. E para dias como os que vivemos hoje, isso é fundamental e é muito importante que nós possamos entender a maneira com que Jesus irá tratar ou lidar com o reino que ele mesmo estabelecerá. O reino de Deus está sendo estabelecido hoje, sim, isso é verdade. Mas nós cremos que haverá, sim, um milênio. Nós acreditamos que haverá um tempo onde Jesus assentará-se no trono de Davi como herdeiro do trono. E aí sim, nós poderemos ver a maneira com que Jesus então governará esta terra. É a respeito disto que esse salmo trata. A respeito de um período onde Jesus governará. E é a respeito disso que nós iremos falar agora. A primeira grande verdade que vemos logo no início do salmo, no verso 2, é que Deus decidiu estabelecer um reino eterno para Jesus. Irmãos, diante de homens que agem com injustiça, diante de reinos que estabelecem suas vontades, exercendo às vezes injustiça sobre muitos povos, diante de reinos que massacram e matam o seu próprio povo, ouvir a respeito de um Deus justo que irá governar eternamente, para sempre, como o verso 2 diz. E tudo isso pela vontade de Deus nos tranquiliza, nos acalma. Haverá um dia onde o reino de Deus será estabelecido, o reino de equidade e justiça, o reino de verdade, o reino governado por Jesus, o rei que governará para sempre. Quando nós observamos que muitos reinos deste mundo estão exercendo toda a sua maldade, nós podemos ter uma certeza que todos eles terão fim. Seja pela morte do rei, seja pela destituição deste, aconteça o que acontecer, a sua maldade não permanecerá para sempre. Triste de nós se o reino eterno estivesse nas mãos de alguém injusto e cruel. Mas para o nosso bem, o nosso Deus é amoroso e bom. Para o benefício de todos os povos,
o nosso Deus colocará assentado no trono o seu próprio Filho, o Filho de equidade e justiça, para um reino eterno e bom. Essa é uma verdade que tranquiliza o nosso coração diante de tantos problemas, diante de tanta maldade que existe diante de nós. Quando vemos as pessoas não apenas manipularem os mercados, mas manipularem todos os tipos de coisas para exercerem autoridade e poder sobre as nações. Quando vemos as coisas acontecerem de forma a conduzirem o mundo direcionando ao caos para poderem obter benefícios. Todas essas coisas nos falam da maldade do homem, mas elas então nos faz elevar os nossos olhos aos montes, nos faz elevar os nossos olhos aos céus e enxergar que de lá virá o nosso socorro. E o nosso socorro virá no estabelecimento de um reino eterno, de um reino que não terá fim, mas acima de tudo, de um reino justo e verdadeiro, de um reino bom que será estabelecido sobre nós. Bom é quando aqueles que estão exercendo autoridade sobre nós nos amam, prezam, amam o seu povo, cuidam dele com verdade. Sabemos que Jesus exercerá esta posição, essa função. E este salmo, então, nos traz um consolo à medida que nós vemos que ele está direcionado a Jesus. Certamente, o povo de Judá estava satisfeito com o rei que tinha. O salmista está descrevendo as características desse rei, mas a palavra está dirigida a Jesus. O Espírito de Deus estava direcionando a Jesus. E isso certamente aprofunda o sentido do salmo e amplia a palavra de eternidade, a palavra para sempre que o verso 2 estabelece. Aqui nós temos claramente a definição de que Jesus será, sim, aquele que governará para o bem de todos nós de forma permanente. Isso deve trazer consolo a cada um de nós. Mas não é apenas isso. Logo no verso 3 nós também vemos que ele governará de forma soberana. O que isso significa? Que Jesus não é o tipo de rei que sairá pedindo favores, pedindo por favor para que os seus planos se cumpram. Não é alguém que dependerá de circunstâncias, não é alguém que está tomado ou controlado pelo destino. Nós estamos falando de um rei que exercerá poder soberano sobre tudo, que fará com que se cumpra aquilo que ele diz. Aquilo que Jesus deseja que aconteça, certamente ocorrerá. Não será um rei que sairá em busca de alianças e que possivelmente poderá ser traído. Nós estamos falando de um rei que governa sobre tudo de forma permanente e soberana, que tem poder, que pode subjugar os seus inimigos, alguém que pode fazer aquilo que deseja se cumprir, independente das circunstâncias ou das pessoas, alguém que pode fazer a sua vontade ser estabelecida. Obviamente, se ele pode fazer isto e ele fará, nós podemos descansar nesta verdade. Hoje, nossa alma descansa. Descansa na soberania de Deus, no saber que ele tem a autoridade e o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Que ele pode sim impedir qualquer tipo de mal na hora que ele desejar. Mas, se ele é soberano, nós também devemos entender que estamos sujeitos a isso. Sujeitos a que a sua vontade seja feita a despeito da nossa. Certamente nós temos as nossas ideias a respeito de quando ou o que não deveria acontecer. Certamente, se nós pudéssemos escolher, coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo não estariam ocorrendo, ou talvez já tivessem acabado. Mas Deus tem a sua forma soberana de governar. Ele sabe como faz, ele sabe o que está fazendo. E nós devemos confiar nisto, devemos confiar nele. Isso faz parte da sua soberania. A soberania de Deus não é exercida apenas quando ela corresponde àquilo que nós gostaríamos, mas em especial quando ela não corresponde. E isso mostra que ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre nós. O fato é que nós não devemos resistir à sua soberania, nós não devemos lutar contra ela. Pelo contrário, devemos nos sujeitar, devemos nos submeter. E isso demonstra o quanto nós
reconhecemos a soberania de Deus. Isso é um fato muito importante para que nós venhamos a entender o que este salmo traz a respeito de um rei que estabelece a sua vontade, que pode subjugar os povos, que faz o que quer, que faz o que deseja. Quantas vezes nós gostamos desta ideia de Deus exercer o seu poder contra os nossos inimigos? Mas nós costumeiramente odiamos a ideia de Deus fazer isso contra aquilo que nós gostaríamos que fosse feito, contra as nossas vontades, quando a soberania de Deus exerce poder e autoridade sobre nós. Você talvez já tenha decidido ou escolhido coisas com as quais Deus não concordou. Talvez, às vezes nem é o fato não é a questão do fato, mas a questão do tempo. Às vezes você escolheu aquilo que é certo, mas no tempo errado, e foi contrariado por Deus a esse respeito também. E quando isso acontece, nós nos levantamos contra a soberania de Deus. Nós reclamamos da soberania de Deus. Nós odiamos a soberania de Deus. Mas esse salmo nos ensina a nos sujeitarmos a ela, a amá-la, mesmo quando ela é contrária à nossa vontade, da mesma forma que amamos quando ela é a nosso favor. Afinal de contas, ela vem do mesmo Deus. Ela vem do poder de Deus de exercer a sua vontade. E devemos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós muitas vezes queremos questionar isso, mas não podemos fazê-lo. Não devemos fazê-lo. A vontade soberana de Deus deve ser exercida. Devemos nos deleitar nessa vontade soberana que exerce amor e bondade sobre nossas vidas. Todas as vezes que nós pensamos num rei com todo esse poder nas mãos, nós chegamos a temer. Mas nesse caso nós não precisamos fazer isto, porque o verso 6, que é citado também em Hebreus capítulo 1, fala claramente da justiça desse rei. Esse rei é justo, ou seja, ele não irá abusar do seu poder. Nós podemos confiar plenamente no equilíbrio que há entre a justiça e o amor. Isso tudo está no coração, isso tudo faz parte do mesmo Deus. É tão belo vermos a forma com que Deus se completa e na sua inteireza poder agir de forma justa e reta. Podermos confiar nesse amor, podermos confiar nessa justiça. Que nós então possamos tranquilizar o nosso coração a respeito desse rei e também possamos ansiar pela sua vinda. Certamente nós estamos vivendo dias difíceis, mas na grande parte do tempo nós vivemos vidas cômodas o suficiente a ponto de não desejarmos a vinda de Jesus. A nossa vida tem uma comodidade tal que nós simplesmente preferimos até que o reino de Deus não seja logo estabelecido. Achamos que temos tanto o que fazer, temos tantas coisas ainda a serem promovidas, feitas por nós, a ponto de nosso coração não ansiar, não desejar ardentemente pela vinda do Senhor. Quando momentos ruins vêm sobre nós e nós somos de alguma forma ameaçados de sermos retirados desta vida, ou que ela já não seja mais tão cômoda, como uma enfermidade que pode te colocar no leito da cama, aí sim nós clamamos por esse reino, aí sim nós desejamos ardentemente a vinda do Senhor. Mas não deve ser assim. Nós devemos pensar na vinda de Jesus, no reino de Deus, nós devemos ansiar por esse reino de justiça o tempo todo. Esse deve ser um anseio do nosso coração a todo momento, a toda hora, a todo instante. Que nós possamos crer de que não importa quão beneficiado você esteja sendo aqui neste mundo, neste tempo, não importa o conforto que você possua, o dinheiro, os benefícios, as benesses que você desfrute, nenhuma delas pode se comparar com o grande privilégio de estarmos juntos ao nosso Deus e no seu reino de justiça. Os reinos deste mundo são injustos.
Os reinos desse mundo cairão por terra, especialmente por causa da sua maldade. O reino do nosso Deus é estabelecido sobre nós eternamente, porque é o reino de justiça. É um reino soberano que não abusa do seu poder, mas que vai sempre usá-lo para exercer o bem. Que nós possamos descansar nisso, almejarmos isso. Que o nosso coração deseje o estabelecimento, a vinda desse reino. E assim, certamente nós estaremos tranquilos. Já não haverá mais o temor de que algo solavanque e retire debaixo dos nossos pés a segurança que muitas vezes achamos que temos. Você pensa que está confortável, que está bem, que está tranquilo, que tem o suficiente. E de repente algo vem e muda tudo. No reino de Deus, no reino de justiça, certamente nós estaremos seguros. Que o nosso coração anseie por isso. Que o nosso coração deseje isso, para que nós possamos então descansarmos completamente. Já a rainha, a noiva desse rei, ela é recebida com muita alegria, mas 3 características que nós vemos a respeito dessa rainha falam a respeito de nós. Nós, a noiva do Cordeiro, nós, a noiva do Rei dos Reis. Como a igreja deve se portar diante de um rei soberano? Como nós, como igreja, devemos agir? Os versos 10 e 11 do Salmo falam a respeito do comportamento desta rainha ou desta noiva. Uma das características interessantes que o Salmo trata é que a rainha deve esquecer o seu passado, deixar a sua antiga vida para trás. Nós, como noivas do Cordeiro, devemos abandonar a nossa velha vida. Tantas vezes você tenta relembrar o passado. Tantas vezes você até força o passado a vir à tona. Coisas que deveriam ter ficado para trás, mas que você insiste em trazer à tona os sentimentos, as sensações. Nós, como noivas, devemos esquecer o passado e olharmos para frente. Nós estamos sendo recebidos de uma maneira tão especial, de forma tão alegre. Nós estamos sendo tão bem tratados pelo Rei. Nós temos sido amados pelo Rei. O Rei tem amado a sua noiva, tem recebido de tal forma, tem cuidado tão bem dela. Mas nós não podemos ficar presos pensando no passado. Certamente houveram benefícios no passado? Sim, houveram. Certamente vivemos coisas interessantes, talvez boas recordações, mas nós não podemos comparar a vida que temos junto ao Rei dos Reis. Não podemos comparar a vida que temos recebido junto ao Rei soberano. Ele tem nos trazido infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele tem nos enriquecido e nos enriquecido muito. Ele tem resolvido problemas emocionais, problemas da tua alma. Ele tem sarado a tua ferida, porque Ele é o remédio. À medida que nós observamos a maneira com que a rainha é instruída a se regozijar naquilo que tem recebido do rei. Mas não termina aí. A segunda coisa que o texto fala é a respeito da devoção da rainha. Ela deve devotar-se submissa ao rei. Ela deve curvar-se diante dele e chamá-lo de Senhor. Esta é a condição que nós, como igreja, temos que atuar, que devemos agir. Nós devemos nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Devemos tratá-lo como Senhor de nossas vidas. Quantas vezes queremos continuar a decidir tudo em relação a nós, que a nossa vida seja decidida por nós, mas não. Desse momento em diante temos um Senhor. A partir do momento que nós nos sujeitamos ou decidimos entregar-nos nesse relacionamento de amor com Jesus, Ele é o nosso Senhor e deve decidir por nós. Nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus. A obediência é uma condição necessária, é um critério necessário para esse relacionamento. Devemos nos sujeitar à vontade de Deus, devemos nos submeter ao seu senhorio. Que você, como igreja, que nós, como igreja,
estejamos nos sujeitando à vontade do Pai. Que nós, como igreja, estejamos nos sujeitando à vontade de Jesus, o Filho. Ele nos tem ensinado, Ele nos tem amado a ponto de podermos dizer, nós devemos, Ele merece, Ele é amável o suficiente para merecer a nossa devoção e submissão. A terceira característica a respeito da rainha está descrita no verso 13. Ela é completamente bela. A rainha deve ser gloriosa. A noiva do rei deve expressar aquilo que o rei é. Nós que somos a igreja de Deus, não podemos e não devemos nos enfeiar, se é que eu posso usar esta palavra. Nós não podemos deturpar a imagem do rei à medida que caminhamos neste mundo. Nós temos um noivo e devemos expressar a glória dele. Devemos mostrar a este mundo de quem somos, quem é o nosso rei, quem é o nosso amado, quem é o nosso noivo. Que a igreja de Deus possa permanecer limpa, pura, santa. Que a igreja de Deus expresse a santidade, a beleza que manifesta o seu rei. Que nós aprendamos com este salmo que nós não podemos viver ou agir nesse mundo como de qualquer forma, como se não tivéssemos a quem representar. Nós somos representantes de Jesus. Nós estamos representando a sua glória. Nós somos o corpo de Cristo nesta terra. E é assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos andar. Devemos pensar em todo o tempo em não envergonharmos aquele que nos deu o seu próprio nome, aquele que nos assumiu de forma tão clara a ponto de nos identificarmos com ele e ele se identificar conosco. Nós não podemos começar a agir ou a viver como se nós simplesmente não carregássemos o seu nome. Somos o povo que se chama pelo seu nome. Somos a noiva do Cordeiro. E assim devemos exercer o nosso papel neste mundo, cumprindo os seus princípios, obedecendo às suas regras e manifestando a sua glória. Que a igreja de Deus seja consciente do papel que ela tem a respeito disto e do grande privilégio que é podermos exercer esse papel. Que o mundo conheça mais de Jesus, que o mundo conheça o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, através de nós. Às vezes eu penso que a igreja deixou de viver como a rainha, porque esqueceu que está casada com o rei. A rainha não vive pela sua dignidade própria. Não é ela que possui a dignidade, mas ela deve viver de acordo com a dignidade do rei com quem ela está casada. Nós, como igreja, não temos dignidade em nós mesmos, mas temos a dignidade do nosso rei e devemos expressá-la diante do mundo. O mundo precisa reconhecer em nós a dignidade de Jesus, a sua realeza, o seu poder, a sua graça. Quantas vezes temos esquecido essa responsabilidade que temos como igreja? Isso tem causado muito prejuízo às pessoas neste mundo que não conseguem mais reconhecer quem de fato é o Rei. Este salmo nos traz esse alerta. Este salmo nos traz a lembrança de que nós, como noivas do Rei, precisamos expressar a sua glória. Assim, quando nós entendemos o quanto Ele é soberano, assim como nós entendemos a eternidade do seu reino, assim como nós entendemos a justiça do seu reino através desse salmo, tudo isto está expresso através de nós, a noiva, que precisa mostrar ao mundo a soberania, a justiça, a eternidade desse reino e desse rei que está governando sobre todos, em especial sobre nós que voluntariamente nos sujeitamos a ele e temos esse relacionamento de amor. Que a Igreja de Deus seja essa grande expressão
E que nós estejamos então neste salmo sendo relembrados a esse respeito. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja sendo lembrado pelo Senhor através desse salmo da dignidade do seu papel. E assim possamos cumprir perfeitamente a tarefa que o Rei nos entregou de representá-lo nesta terra, de maneira que nós possamos manifestar e glorificar a Ele. Que Deus os abençoe.